aqui, né? É um prazer estar com vocês. Agradeço aí o convite, pessoal da iTrust, Carlos. Ah, a ideia aqui, pessoal, é passar um pouquinho para vocês a respeito de um tema quente, né? O tema, na verdade, é Cloud e AM. O que que a gente pode falar a respeito desses dois temas, assim, desses dois assuntos, que são assuntos do momento? Eu falo que a AM é uma bomba prestes a explodir, né? Não se dava tanta atenção para a IAM, e a gente tem visto isso aumentar vertiginosamente. Fato aí são as ferramentas de AM que estão aparecendo no mercado. E cloud, né? Cloud também é um tema aí bem abrangente, um tema bem atual. Então, a ideia é nós passarmos um pouco a respeito disso, ok? Então, para iniciar aqui a agenda, minha agenda bem simples, a gente vai falar sobre um overview, tanto de AM quanto de cloud, né? E depois alguns insights, o que a gente pode usar, né, de tecnologias, de soluções que nos ajudam aí na nossa jornada IAM Cloud. Uma apresentação breve sobre mim. Eu tenho 23 anos de experiência em tecnologia da informação, 17 anos aí voltados à segurança da informática, segurança da informação. O Gil Santos falou uma coisa interessante na apresentação dele, né? Nessa época, lá atrás, não existia área de tecnologia, não existia nada disso. Participei de início de comitês de segurança, então foi pegando esse tempo todo aí, vendo, né, a evolução de segurança da informação. E dentro de segurança da informação, passei por várias frentes de GRC, frentes muito ligadas à governança, compliance, e até falando aí de regulamentações internacionais, americanas, europeias, cibersegurança também, audit, né? Já trabalhei aí em áreas de audit, já liderei auditorias e também na área de AM. Trabalhei em alguns projetos complexos aí, grandes corporações, corporações nacionais, corporações internacionais, os setores aí, vários também. Então, já vi muita coisa acontecer nessa área, tenho visto, né? Acho que a gente sempre está aprendendo. Tenho visto muita coisa acontecer aí, tanto em segurança quanto em AM. Deixo também o meu contato, depois no final tem o QR Code, mas desde já tem aí o meu site, tem também o LinkedIn, sou muito atuante no LinkedIn. Outras redes sociais eu confesso que peco. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Cloud AM, então, falar overview, a gente vai falar de histórico, vai falar de complexidade, enfim, vamos tentar abordar bastante esse tema, tá? Primeiro, antes de mais nada, a gente parte da premissa, nós vamos falar de gestão de identidades e acessos totalmente lógica, tá? A gente não vai entrar aqui no tema de gestão de identidade e acesso físico, nada disso. Então, a apresentação é voltada para essa parte lógica. E pegando um pouquinho do cenário histórico de AM, eu até trouxe um marco interessante aqui, a gente tem aqui uma imagem, né? Que o NIST ele publica um documento, né, o SP-863, que é um documento focado a IAM, é base para muita coisa, né, é referência aí no mundo esse documento. E interessante, eu trago aqui o marco de junho de 2004. Então, lá no começo de 2000, como é que era a coisa? Como é que funcionava, né? Para a gente entender até aonde nós estamos. Talvez a gente pense, IAM hoje é tímido, vale a pena. E aí a gente vai ver que a mudança de cenário mostra que realmente vale a pena, é hora da área começar a atuar, é hora da gente começar a colocar mais olhos mais focados nessa área, né? Não só em resposta a incidentes, não só em criação de SOC, em privacidade, mas também nessa questão aí de gestão de identidade e acesso. Então, falando um pouquinho de histórico, né? Lá atrás, os usuários e os acessos eles eram gerenciados quase que 100% por administradores de TI. Então, tinha ali o administrador de TI, fazia essa gestão de usuário, muitas vezes nem existia autorização, o que existia lá era só a
a identificação, a autenticação, troca de senha, quando ocorria a cada 3 meses ali, ou 6 meses, era totalmente suficiente, não existia tanto risco, né? As senhas de 8 caracteres, hoje a gente vê 8 caracteres, não é nada, né? É papel. Antigamente, 8 caracteres eram fortalezas, essas senhas. E uma coisa interessante, né? Como é que era o comportamento das pessoas? As pessoas, elas tinham ali receio de usar computador, tinham receio de mexer no sistema operacional, das aplicações. Então, elas faziam só o beabazinho. Tinha que entrar no menu tal, clicar na opção tal, digitar isso e ponto final, né? O medo de fazer de dar um problema ali era muito grande. Então, as pessoas evitavam ali ir além dos limites para elas. Os funcionários também das empresas tinham seus desktops designados. Laptop acontecia muitas vezes quando você ia viajar, né? Eu lembro que em 2008 ainda eu fiz uma viagem internacional, eu tinha meu desktop, aí me emprestaram um laptop, emprestaram um telefone corporativo. Nesse laptop tinha ali um VPN hibernando ali, usava aquele VPN só nessa situação. Então, era VPN, laptop, essa coisa mobile era muito raro, né? Era uma coisa muito restrita. E quando a gente tinha ali os data centers, né, os servidores, muitas vezes nem data center era uma sala de operação, e olha lá ainda, tinha ali o pessoal de infra, os operadores, eu até faço uma brincadeira, né, eram e continuam, né, o pessoal de infra é como um Kerberos, né, Kerberos é o cão da porta do inferno, né, na mitologia, mostra, não se mexia fácil ali, né? Não era uma coisa que você chegava lá, mexia, tudo físico ali, era uma coisa extremamente restrita. Bom, ainda nesse cenário, a gente começou a ver ali depois controles por DAC, né? Que é acesso discricionário. Então, a gente tinha ali as ACLs dos sistemas operacionais. Essas ACLs começaram a ser, vamos dizer assim, eram o que se tinha de mais complexo na questão de acessos. E falando em ERP, que hoje também são sistemas totalmente integrados, antigamente não era assim, né? O que a gente tinha ali era módulos instalados separadamente, entrava ali, era uma parte do ERP, daí entrava em outro ícone, era outra parte, e assim a coisa funcionava. Questão de informações. Como é que eram as informações? Para que servia informação antigamente? Informação antigamente servia basicamente como evidência, né? Não tinha o valor, não tinha um valor agregado tão grande. Ficavam ali porque se de repente, eu precisava mostrar que eu paguei algo, eu precisava mostrar que, beleza, eu tenho ali a informação. As pessoas usavam o quê? Um e-mail pessoal e algo saudosista, né, que eu trago aqui, não sei quem já usou o IRC, a minha época ainda é a época do IRC, né? O Mirk aqui no caso, sequer tinha autenticação. Então, você colocava o teu nome ali, colocava o servidor, o e-mail, ele aceitava o que fosse ali, pum, autenticar para quê, né? As pessoas colocavam ali a sua informação e a coisa acontecia. Conectavam, acessavam o sistema. Bom, por que esse cenário, né? Antes da gente entrar em mais detalhes. É importante a gente mostrar como era o mundo antes e não se necessitava tanto. Para que IAM naquela época? Para que gestão de identidades? Para que gestão de acessos, né? Quase risco nulo ali. Existiam riscos, né? Existiam, mas eram poucos. Então, não se dava tanto valor para quem empregar recurso, tempo, dinheiro, pessoas para se desenvolver controles em cima de algo que não era tão crítico. Obviamente que segurança também, né, nessa época não era algo tão crítico, mas já aparecia mais. E a IAM ali sempre quietinho. Esse próximo slide, ele mostra como que a tecnologia ela vem modelando o mundo, e aí a gente começa a ver um pouco mais da necessidade de se haver um controle maior, e aqui falando especificamente de gestão de identidades e acessos. Então, hoje, como que o mundo é? O mundo é a tecnologia na mão. A gente tem aqui uma imagem que mostra exatamente isso. Uma pessoa segurando um celular,
E com esse negócio de tecnologia na mão, as pessoas acabaram perdendo o medo da tecnologia, começaram a dominar essa tecnologia, começaram a mexer, fuçar, né? Começaram a ir além do que era o necessário para elas. Então, olha o risco aí, você dá o acesso a um sistema para uma pessoa e aquela pessoa começa a fuçar em outras coisas. Você dá o acesso a uma rede para uma pessoa, né? Um acesso ali corporativo, e a pessoa começa ali a entrar, talvez descobrir outros sistemas, endereços e assim por diante. E isso, né, quando a gente fala aqui que as pessoas dominaram a tecnologia, a gente está falando desde crianças a idosos, né? Não existe mais esse tipo de restrição. Pessoal muito ativo nas redes sociais. Dificilmente hoje uma pessoa tem só um e-mail, normalmente tem muito mais do que isso. As pessoas usam muitos gadgets eletrônicos também, tudo interconectado. E uma estatística interessante, né? Cerca de uma em cada duas pessoas hoje no mundo possuem um aparelho celular. Um celular hoje é para cerca de 50% da população mundial. Bom, o que a gente vê hoje também de diferente? Né? Então, vamos lá, mostrando, olhando, analisando a mudança de comportamento geral e como isso está relacionado com a tecnologia. A gente passa a ter sistemas mais complexos. Os ERPs hoje, eles, um íconezinho, um acesso, e eu tenho ali acesso a praticamente todos os processos de uma empresa. SAP, Oracle e assim por diante, né? São sistemas que hoje nos dão a empresa na mão. Então, de novo, uma complexidade aí muito maior em termos de sistemas, uma complexidade que, se não for bem gerida, bem analisada, bem controlada, você pode abrir portas para coisas que não deveriam existir, né? Para acessos que não deveriam existir, não deveriam estar ali liberados. E um outro aspecto, né, que é um aspecto que eu acho que a gente vê comentários aí de um boom, né, de avanço no campo tecnológico, que foi a própria pandemia, que mandou todo mundo para casa, botou notebook na mesa de todo mundo, VPN virou premissa, né? Todo mundo hoje tem VPN, algo que era lá raro, passou a ser uma coisa totalmente comum. Então, olha a situação onde nós estamos hoje, o que aconteceu com o mundo, e em cima disso a gente começa a perceber a necessidade de olhos mais atentos a gerir tanto identidades quanto acessos. Coloco aqui também um exemplo, né? O mesmo SP863, a gente já está na versão 3, já estão trabalhando na versão 4. Então, o NIST ali, algo que era só a questão de identidade mesmo, já passou a agregar, né? Na versão 2 desse documento, passou a agregar também controle de acesso, passou a olhar para isso também. Então, o mundo vem numa vertente muito grande aí em relação a isso. Bom, falamos um pouquinho sobre IAM, né? Entendemos um pouco do conceito ali do mundo e da necessidade de se olhar mais profundamente para a IAM, da necessidade de nós colocarmos mais controles, implementarmos mais tecnologia. Afinal de contas, a realidade hoje é totalmente diferente de uma realidade de 2004, do ano 2000. E a gente está falando só de 20 anos, né, de história. E agora, falando de cloud, qual é o problema de cloud, né? Na verdade, cloud não é problema. É assim que as pessoas falam, cloud é solução, né? Um relatório recente mostra que 94% do processamento mundial ele está voltado para cloud hoje. Então, olha só, 94% cloud, 6% on-premises, né? É uma disparidade muito grande, mostra aí a adoção das empresas, mostra o quanto todos estão voltados para a cloud. E quando eu falo empresa, não é só empresa, não. A gente tem pessoas também, né? Afinal de contas, quem de nós não consome SaaS? Então, SaaS também é cloud. E aí, quando nós falamos de cloud,
Bom, primeiro, cloud é algo disruptivo, moderno. Então, aí começa o problema. Porque, pelo menos a visão que eu tenho tido, né, de empresas é a cloud ela é usada, ela é adotada por times disruptivos. Então, sabe aquele time que tem um squad de inovação, de excelência, um garage, aquela coisa toda, né? Esses times que são feitos como se fossem startups ali dentro de uma corporação para criar ideias realmente disruptivas, para fazer a coisa sair, né? Ideias colocarem, aparecerem. Então, esses tipos de times são os times que normalmente têm ali o insight de ir para a cloud. Estou falando normalmente porque não é uma regra, né? Mas a gente vê isso muito acontecer. E é legal porque, poxa, eu preciso ali, né, de várias tecnologias, vários recursos, eu preciso fazer aquela ideia acontecer, eu preciso containerizar, enfim, tecnologias novas estão dentro de cloud. E interessante que data centers inteiros, né, são criados em questão de horas. Eu crio lá uma VM em questão de minutos, eu crio ali uma VLAN em questão de minutos, eu posso criar uma Virtual Private Cloud, né, em questão de horas. Então, olha onde cloud está indo, e normalmente quem é que tem essa ideia dentro das corporações? São os times disruptivos, são os times mais modernos ali. E com tudo isso, o que acontece? A gente acaba tendo implementações que não vêm de um controle correto, né? De repente ter ali, né, todo um comitê, o time de TI olhando, o time de infra, o time de SI. Não, isso não acontece. Normalmente o que acontece é você descobrir ali no meio do caminho, um time de controle, um time de TI, um time de SI, descobrir no meio do caminho que alguém lá, o departamento tal, o setor tal, está usando cloud. Já começou, né? E quando já começou, a gente acaba tendo o que com isso? Falta de controle. Porque você começa a implantar, você começa a criar novos recursos, você começa a fazer um monte de outras coisas. Por exemplo, o pessoal hoje, as empresas são muito drivadas a dados, e aí o que se vê é o pessoal levando, né, Big Data para dentro da cloud, cria lá um data lake, em cima desse data lake traz um monte de insights. Então, a galera já criou tudo isso, já criou todos esses conectores, já tem um banco de dados absurdo ali dentro, já tem pessoas atuando ali, desenvolvendo, e a hora que você vê, cloud está sendo implantada na companhia, mas sem controles efetivos. Porque, na verdade, não é a função daqueles times criar controles. A função daqueles times é fazer ideias aparecerem. E aí eu coloco até um ponto, né? O asset management aí fica de escanteio, porque o asset management que a gente está acostumado é um asset management mais engessado. É aquele que tem que instalar uma aplicação, tem que passar pelos suprimentos para adquirir aquela aplicação, aquele programa, licenciamento e tudo mais. E aí, de repente, o cara só entra lá, aws.com, .amazon.com, azure.com, pá, criou a identidade, né? Criou o acesso e está lá, está feito. Bypassou totalmente todos os processos que nós estávamos acostumados. Bom, com tudo isso daí, nós temos um problema muito sério, que é o ambiente de TI inteiro. A gente pode ter um data center inteiro publicado na web e acessível por uma única senha de root, né? O root de AS dá o acesso total aí e restrito a todo aquele data center, a toda aquela nuvem da empresa. Bom, continuando aqui, a gente tem também a questão dos IaaS. Vamos falar um pouquinho de IaaS e SaaS. Nós vamos colocar um pouco mais de complexidade no negócio, porque quando a gente fala de IaaS, a gente está falando de uma infraestrutura inteira. Então, de novo, um data center inteiro ali dentro, VLAN, VPC, máquinas virtuais, containers, funções, web servers e uma pancada de outras coisas. Mas às vezes pode ser também que
a gente agregue ali ambientes híbridos, onde eu tenho uma parte na nuvem, mas eu também tenho uma parte aqui no meu on-premises. Então, olha só a complexidade disso. Tem coisa que eu faço aqui, tem coisa que eu faço na nuvem. Como é que eu faço a gestão de identidade de acesso desse negócio? Ou ainda, multi-cloud. Não, eu tenho uma parte lá no GCP, no Google Cloud, eu tenho outra parte lá no AWS, eu tenho outra parte no Azure, eu tenho mais uma perninha lá na Cloud IBM. Como é que eu controlo, gerencio identidades e acessos? Entra num aspecto também importante. Várias fontes autoritativas com tudo isso daí. O que é uma fonte autoritativa, né? Na verdade, é a origem das nossas identidades. É o sistema do RH, onde cadastra os colaboradores, é talvez um sistema à parte, onde cadastra ali os terceiros. Então, eu preciso controlar quem são as pessoas que estão na minha empresa. Então, a gente tem uma fonte autoritativa. Essa fonte autoritativa, ela pode derivar para um serviço diretório, um AD, um LDAP, seja lá qual for outro serviço de diretório. E aí, quando eu tenho esse negócio de híbrido aqui, né, ou eu tenho esse negócio de multi-cloud, peraí, eu vou ter que controlar. Como é que eu controlo tudo isso daí? Eu tenho um cadastro de usuários na AWS, outro cadastro de usuários no meu data center on-premises, no meu AD local, eu tenho outro cadastro de usuários no meu Azure, né, no meu AD Azure. Então, de novo, complexidade enorme. Atribuído a tudo isso, a gente tem roles diferentes, funções diferentes, grupos diferentes para cada recurso IaaS, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também. Criei uma VM, eu posso ter, por exemplo, no Azure, a VM ela tem lá, ela pode ter um owner, ela pode ter um reader, ela pode ter um operador. Tá? Eu criei um banco de dados, ele também pode ter um owner, ele pode ter um reader, ele pode ter um cooperator, né? E assim vai. Outra complexidade, né? Outro assunto, outro problema que IAM acaba tendo também, né? Consequentemente, SI, é o BYOD. Hoje é muito comum as pessoas trazerem o seu próprio dispositivo. Algumas empresas permitem, outras não. Mas falando das que permitem, poxa, agora eu posso acessar, então, informações, acessar sistemas da empresa diretamente do meu celular, do meu tablet ou do meu laptop pessoal. Eu não preciso necessariamente ter um desktop, eu tenho um laptop todo preparado, hardenizado ali pela empresa, nada disso. A partir de agora, eu mexo num dispositivo que talvez sequer tenha um antivírus, né? Falando do nível mais baixo ali de segurança. E, por fim, essa conta root do IaaS, que é algo extremamente crítico também, uma conta compartilhada, uma conta que é muitas vezes compartilhada, uma conta genérica. Quem é o dono dessa conta? Quem é que vai acessar? Com quem que vai ficar esse negócio? E na questão de SaaS, a gente entra ali em outros aspectos, de aspectos problemáticos também, né? Quando eu falo problema, na verdade são os desafios, né? Trazendo aqui um pouquinho dos desafios que as empresas têm. SaaS nas empresas, muitas vezes, significa liberdade. Mas liberdade do quê? Bom, liberdade da burocracia, porque eu não preciso pedir autorização para instalar uma aplicação, não preciso pedir autorização para liberar né, uma porta lá no firewall para fazer uma conexão cliente-servidor. Eu não preciso nada disso. Eu simplesmente digito o endereço do site e acesso lá e estou dentro da aplicação. A partir daí, crio ali a minha conta e já faço o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. Posso até compartilhar ali com os meus colegas de equipe. E a gente tem problemas clássicos aí, né? Eu trago alguns aqui, mas obviamente não são só esses, né? Trello, Slack, Dropbox, o próprio Gup, né? Que é muito usado pelo RH e tantas outras soluções de SaaS que o pessoal simplesmente digitou a senha, digitou o acesso ali, o URL no navegador, criou um usuário lá dentro, uma conta lá dentro, passa a ter acesso. Como é que se controla isso? Imagina um Trello, onde o gerente vai lá e fala, eu vou criar aqui para a minha equipe, preciso gerenciar melhor, quero trabalhar aqui com Agile, o Trello é legal para fazer isso, bacana, coloco ali, e começo
a criar ali as tasks, começo a criar ali, né, os grupos e tudo mais, e de repente até submeto informações que são informações sensíveis, subo documentos, faço ali observações. Quem é que está controlando isso? Muitas vezes sequer sabemos disso. Bom, então tudo isso se mostra como terror, né, de segurança da informação, se mostra como terror ali de IAM, porque, de novo, a pessoa acessa site, cria a conta, autentica, e detalhe, às vezes até com credencial pessoal, né, vai lá, qual e-mail você vai colocar? Eu não coloco o corporativo, vou lá e coloco o meu pessoal. Estou ali acessando com o e-mail pessoal. Então, quais são as complexidades de tudo isso? Ambiente híbrido, multi-cloud, BioD, contas privilegiadas, diferentes fontes autoritativas, ciclos de vida da identidade, responsabilidade compartilhada. E tudo isso, o que quer dizer? Vamos lá para a próxima, para as imagenzinhas aqui, ó. Quando nós falamos de IAM, pessoal, agora focando um pouco mais nesse aspecto, um aspecto mais chave, né, de IAM, falando em framework, falando em tudo mais, às vezes nós falamos de IAM e eu já vi pessoas entenderem que IAM é o quê? Single Sign-On, MFA. Legal. Você está implementando IAM? Ah, tô. Coloquei lá o SSO, coloquei MFA, bacana, legal. Só que isso daí, na verdade, são apenas soluções. E a IAM em si, né, é muito mais do que isso. E a IAM significa você gerenciar os ciclos de vida de toda a identidade, como a gente está vendo aqui, ó. E aí, né, tem um conceito muito comum no mundo IAM, que é o Join, Move, Leave, que é a entrada o Gil Santos explorou isso hoje. A entrada do cara lá na companhia, ele recebe uma identidade como se fosse um crachá. Durante a estadia dele na companhia, ele recebe, ele perde acessos. Isso precisa ser muito bem controlado, porque a galera não se preocupa muito com isso, né? Precisa ter um controle muito efetivo, processos efetivos em cima disso. E vai chegar no momento que ele vai sair, é o leaver, né? Que ele deveria perder a identidade. E o que às vezes acontece também é o cara não perder a identidade. Então, quando eu não perdia lá atrás, lá no passado, não perdia, beleza, estava tudo dentro da empresa ali, o cara sequer tinha uma VPN, risco menor. Como é que o cara vai entrar aqui? O problema é que hoje, muitas das coisas que o cara acessa da empresa, ele consegue acessar da casa dele, no próprio computador dele, através de uma ferramenta SaaS, uma plataforma SaaS. Então, se ele não perde essa identidade, ele vai continuar tendo acesso. Ou ainda, né? Hoje, sistemas complexos. Aí o cara, de repente, estava lá como um requisitor de compras. Mas ele mudou, né, de departamento, dentro da empresa ainda passou a ser um comprador. Então, agora, ele agregou o privilégio de requisitor de compras, e ele agregou também o privilégio de comprador. Mas aí o cara vira gerente. Então, agora, na verdade, ele é aprovador também. Então, ele consegue ter o perfil de requisição, o perfil de comprador e o perfil de aprovador do pedido. Ele consegue fechar todo o fluxo, todo o ciclo de compra nos privilégios que ele tem. Por quê? Porque ele não perdeu, ele só ganhou. Então, são pontos extremamente críticos que o Employee Life Cycle, né, ou o Identity Life Cycle, traz. E quando ele traz, é IAM que precisa ir lá e olhar para isso. Um outro aspecto, né? A questão aqui, ó, de responsabilidade compartilhada. O pessoal acha que jogou em cloud, beleza, está tudo seguro. Não está. E, na verdade, existe a parte do cliente e a parte do CSP, né? Do Cloud Service Provider. Então, será que o cliente está fazendo a parte dele? Está cuidando bem do baseline de segurança ali? Está aplicando, realmente cuidando dos acessos corretamente? Está criando, removendo identidades da forma como deveria, olhando para tudo isso, recertificando, né, acessos? A coisa vai longe, né? É importante a gente olhar para todos esses aspectos. É importante vermos que IAM é muito mais do que controle técnico. A IAM vai ali em governança, vai em processos, precisa existir esse tipo de coisa.
Aqui eu trago um exemplo de um framework de IAM, né? Aqui mostra um pouquinho da complexidade. Ó. A gente tem aqui, esse framework, ele tem nada mais nada menos que 10 domínios, e aí tem as capabilities, né, de cada um dos domínios. E a IAM precisa olhar para tudo isso. Não é só entregar usuário, tirar usuário, só fazer o IDM, não. A coisa é mais complexa e precisa ser olhada com carinho para tudo isso daí. E por fim, ali, né, embaixo, tendo governança. A sustentabilidade disso. Legal, contratei um projeto, trouxe, montei ali um negócio absurdo, meu IDM funcionando bacana, portal de solicitação única, tudo funcionando, RBAC bonitinho, coloquei ali, né, criei as roles, tudo legalzinho, birthright funcionando, que é aquele acesso que o cara recebe já na hora que ele entra, que ele está na área, ou ele entrou na empresa, bacana. Se eu não olhar para isso, daqui 6 meses eu estou totalmente defasado, porque as áreas mudam, as roles mudam, os sistemas mudam, as pessoas mudam. Então, a gente precisa estruturar tudo isso em cima de governança, em cima de processos que garantam que nós vamos olhar para isso. E olhar também os indicadores de como estão isso daí. E aí trago até uma imagenzinha aqui, né? É de perder os cabelos. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos insights. A gente falou de muito problema, né? Mas como é que a gente faz para tratar esses assuntos? Obviamente que isso aqui não é o estado da arte, são só alguns insights, só para a gente ter ideia de onde a gente pode ir, né? Soluções técnicas que a gente pode usar, tecnologias. Então, por exemplo, multi-cloud, um ambiente híbrido. Poxa, eu tenho inúmeras fontes autoritativas. O que eu posso fazer? Fazer uma federação, ou pelo menos fazer uma sincronização de diretórios, ter ali uma única fonte autoritativa. De novo, vou citar uma palavra aqui do Gil Santos. IAM não é só TI, não é só segurança da informação. IAM nasce lá no RH. E ela continua passando pelos times de negócio até chegar ao seu estado da arte. Hoje eu sou líder de IAM e eu falo certamente para vocês que eu converso muito menos com TI, com SI, do que com as áreas de negócio. Converso muito mais com áreas de negócio, com área de RH e tudo mais, do que com as áreas de tecnologia. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com o negócio. Isso precisa acontecer. E essa questão da fonte autoritativa mesmo é uma coisa que lá no RH. Ah, mas terceiro não é RH, é outro time. Vai lá no time que faz o cadastro do terceiro. É importante ter isso daí. Então, uma boa federação, né, uma boa sincronização ajuda na questão de ter uma identidade única, de não ficar com esse monte de serviço de identidade aí espalhado. Quando a gente fala de BioD, a gente pode usar, por exemplo, e aí não vale só para BioD, né, mas um CASB, que na verdade não vou entrar no detalhe aqui da solução, mas ele faz o meio de campo ali entre o cliente final, né, o cliente e a nuvem, né, e o acesso à nuvem. Esse CASB, ele pode, por exemplo, forçar ali a aplicação de políticas condicionais, ele pode olhar a questão de dados. Então, é interessante a gente olhar para essas tecnologias, ou mesmo, se eu não quero colocar um CASB, de repente um MDM, né, e aí tem MDM, MAN, MCM. Um exemplo, o Intune da Microsoft é um cara assim, é um cara que olha para dispositivos móveis. E aí, dentro desses dispositivos móveis, por exemplo, legal, eu vou acessar do meu celular pessoal, então a política condicional é diferente de eu acessar do meu desktop, meu laptop cedido pela empresa. Eu sei que o laptop cedido pela empresa, ele está hardenizado. No celular pessoal do usuário, eu não sei como é que está, então a política é um pouco mais restritiva. O MDM faz isso, né? A questão de acesso privilegiado, aquela senha lá do root, cuido disso aí. Usa um PAN, né? Usa ali um cofre de senha, uma coisa que te permita ali controlar os acessos privilegiados, ter um controle maior nisso daí, não ficar numa planilha, não ficar num lugar que, de repente, um cadernetinha da galera lá. Usa essa ferramenta. E até falando de outra solução, acessos privilegiados, é muito importante, né? Hoje é comum
o MFA. O que é o MFA, para aqueles que não conhecem? É uma aplicação de fator múltiplo de autenticação. Só para a gente entender basicamente aqui. Quando eu vou acessar um sistema e eu digito o meu usuário, eu estou me identificando. Quando eu digito a minha senha, eu estou fornecendo uma credencial para eu me autenticar, para o sistema dizer realmente sou eu. Lembra do Mirk lá no passado que não tinha senha? Então, hoje, na verdade, eu preciso me autenticar. Eu preciso de algo que mostre que realmente sou eu. O MFA, ele coloca uma outra camada de autenticação, além da senha. Então, pode ser um token no celular, pode ser inúmeras, né, validação biométrica. É importante a aplicação dessa solução. Quando a gente fala de SaaS, usa o SSO, faz ali, né, o single sign-on, joga isso daí dentro, por exemplo, conectado a um ADFS, para que todo acesso àquela ferramenta de SaaS, ela passe também pela autenticação interna, não só a autenticação lá da ferramenta SaaS, mas que a autenticação da empresa, que autentica outros sistemas internos, também autentique em SaaS. Porque daí, na hora que desligou lá o cara na fonte autoritativa, imagina lá, o cara saiu, desligou ele não vai conseguir acessar, porque ele tem que bater no single sign-on e o usuário dele está desativado lá no servidor no serviço de diretório. Uma coisa interessante também, hoje as empresas têm adotado muito CIEM. CIEM é bacana, é legal, porém, uma sugestão que eu dou é ativar o UBA. Isso aí pode chamar UBA, pode chamar o EBA, né? Depende muito aí de cada solução de CIEM, que é basicamente o User Behavior Analysis. E ele olha especificamente para comportamentos de usuário. Então, coloquei lá, né, o meu CIEM olhando para o meu AD local, para o meu Azure AD, para o meu... Enfim, seja qual for o serviço de diretório, ele vai começar a olhar isso daí também, comportamentos estranhos, como viagem impossível. A galera hoje é cheia de fazer spray password, né? Tentativa de força bruta, que já é uma coisa bem comum. Então, são coisas legais a gente, né, analisar, validar, ver se faz sentido a gente colocar para melhorar, né, nosso aspecto aí de AM. Aqui as imagenzinhas. Ainda falando sobre insights, a gente não pode esquecer de políticas, processos e procedimentos. Então, não funciona, nada funciona hoje sem nós estabelecermos sustentabilidade. Sustentabilidade nós temos com política, processo e procedimento claro. E é claro, isso tem que chegar no usuário, eles têm que ser treinados. Precisa ter isso. E aí, um outro detalhe, às vezes eu crio um SOC, tenho lá CSIRT, mas eu não penso em ninguém de IAM para aquele CSIRT. Importante, né? Se nós olharmos IAM, controles de IAM também são controles de contenção, controles detectivos, controles de erradicação. Então, eu tenho esses documentos, eu faço parte do SOC, do CSIRT da empresa, eu e a IAM, para quando precisar acionar, parar um usuário e tudo mais, eu entrar com o meu playbook, o runbook e fazer isso acontecer. Ainda falando de matrizes, né? Falando de um aspecto mais de governança. Muito importante, e aí nós temos matriz de segregação de funções, que é a chamada SOD. Essa SOD, às vezes, não está com IAM, às vezes está lá com o time de controles internos, às vezes está lá com o time de riscos, mas é importante a gente ter essa sinergia com esses times, se não tiver sob a gestão de IAM, porque é essa SOD que precisa entrar depois, por exemplo, aí num sistema de IAM. Eu vou criar lá um sistema de gestão de acesso, vou implantar um IAM. Cadê a SOC? Não, a SOD. Não, legal, a SOD está lá, está com o meu time de controle interno, eu tenho para esse sistema. Beleza, legal. Outro ponto, matriz de sistema crítico, a BIA. Mas BIA é processo crítico, BIA faz parte do PCE, mas todo processo crítico é suportado por um sistema, né? Ou maioria deles. Então, qual é o sistema que suporta esse processo crítico? Como é que eu olho para a criticidade dos meus sistemas? Porque daí eu aperto ou eu afrouxo o cinto em cima da criticidade daquela aplicação. Se é uma aplicação financeira, por exemplo, uma aplicação SOX,
né? Uma empresa que tem capital aberto lá fora, ela precisa passar por SOX. Pô, eu vou ter que apertar o cinto aqui. Ah, não é uma aplicação mais tranquila, de boa. Ah, é uma aplicação LGPD, peraí, deixa eu apertar também. Então, é importante a gente ter essa visibilidade de criticidade. Matriz de transações críticas, legal, o sistema tem lá inúmeras transações. Quais são as transações críticas daquele sistema? Eu tenho essa visibilidade, eu tenho uma SAT que faz isso? Outra matriz importante, alçada de aprovação. Quem pode aprovar o quê? Ah, os pedidos lá de compra de 30 mil reais. Quem é que aprova? Que diretor? Que gerente? Ah, não, é só o gerente do cara ali, do requisitor. Não faz sentido, né? Aí o requisitor vai fazer um pedido de 1 milhão, o gerente dele vai aprovar. E a questão também de RBAC, né? Nós desenhamos RBAC, hoje existem as ABACs também, né? Que são regras um pouco mais flexíveis, né? São regras de roles aí mais flexíveis, nos permitem fazer coisas, mas ao menos RBAC a gente precisa ter ali definidas. Isso ajuda na dinamização, ajuda na gestão. Chegar nisso, pessoal, eu digo que é o estado da arte. A gente consegue, assim, ter uma governança muito melhor com tudo isso daí. E aí, continuando, a gente tem aqui controles secundários, recertificação, né? Verificar ali se o cara continua com um vínculo empregatício, o terceiro continua com o contrato dele ativo, se existe ainda necessidade de negócio para um acesso. Ah, não, o cara mudou de área, mas ninguém pediu para desligar. Então, legal, vamos verificar se essa necessidade de negócio ainda existe. Se não existir, a gente corta. Trabalhar com conscientização, gestão de assets, mudar o conceito, né? Começar a olhar asset agora não só como aquele negócio lá no passado. Eu estou falando de soluções, de sistemas. Lá no passado instalava, passava, comprava. Hoje com o SaaS acabou isso. É importante a gente estar atento a esse tipo de coisa. Quem é que controla isso na empresa? Quem faz gestão de assets? O cara está olhando para isso, né? A área está olhando para isso. Está tendo due diligence em cima disso? Ah, legal. Eu falo que uma coisa importantíssima, comento muito isso, nós temos que ser parceiros das áreas. Quando a gente é parceiro das áreas, quando a gente está ali no tete-a-tete, conhece um, conversa com o outro, ajuda aqui e tal, os caras vêm na gente. Ah, ó, tô usando uma solução assim, precisa passar por vocês? Isso é bacana, porque às vezes mesmo a gestão de assets vai falhar. Então, essa parceria ajuda demais. A gente olhar para esses aspectos, olhar para esses sistemas, ter esse feedback das áreas. Por fim, aqui 2 pontos importantes, né? Os princípios. Zero Trust, Least Privilege. Não vou entrar em detalhes de cada um deles aqui, mas é importante a gente olhar para esses pontos. E quando a gente fala especificamente de cloud, existe um termo que agora está começando a ficar mais quente, aí, mas na verdade já existia, que é o QM, que é o Cloud Infrastructure Entitlement Management, que basicamente é uma lista de tudo o que todos têm acessando ali na infraestrutura de cloud. Então, eu tenho ali o Eric tem acesso ali, ele é owner da máquina virtual tal, ele é reader do banco de dados tal, ele é co-operator da VLAN tal. O que ele faz, né? Ele traz toda essa lista, te dá um overview e consegue te dar uma visão geral de como está e aonde você deve atuar. Então, muito legal isso aí. Existem soluções no mercado hoje que já estão trazendo até uma visibilidade mais gráfica. Vale a pena, né, a gente olhar para isso quando a gente está falando de cloud, principalmente ambientes mais complexos de cloud, né? Ambientes que já não estão ali do beabazinho, já estão usando mais recursos. E o CSPM, que na verdade é o Cloud Security Process Mature, né? O que é isso daqui? Cloud Security Posture Management, perdão. Cloud Security Posture Management, que é a postura de segurança. Como é que está a postura de segurança da minha cloud? Como é que eu faço isso? Não sei medir a postura de segurança da minha cloud, nem sei o que é isso. Existem benchmarks no mercado, o CISA, um deles, faz isso muito bem, né? Traz insights muito legais. São checklists. Então, eu vou lá no CISA, que ele tem
trazendo aqui, né, algumas clouds, as clouds os CSPs que ele traz, e no checklist dele eu consigo ir lá, traz até, né, falar, ó, vai no menu tal, acessa tal, vê como é que tá isso aqui, e em cima disso ele vai dar pontuação, e em cima da pontuação a gente consegue ver qual que é a maturidade de segurança, e eu falo de segurança aqui como um todo, né, e aí ele certamente vai entrar nesses checklists, mas ele te dá uma maturidade de como você está em relação a isso. Se você quiser olhar só o lado de IAM, você também pode, né? Existe essa opção também nesses checklists. Por fim, a gente finalizar aqui, né? Quando a gente fala dos três principais, todos eles, a AWS, Google e o Microsoft, eles têm soluções dedicadas a IAM. Microsoft mais recente criou a Microsoft Entra, né? Uma solução nova do Azure aí, traz aspectos de governança mais integrados, né? Fugindo só da questão do IAM puro ali, mas colocando também IGA, né? Que é essa parte de governança. E soluções de IAM, e aqui eu trago especificamente soluções que nos ajudam também, é o IDEA as a Service, né? Que são soluções de IAM, mais soluções que ficam na nuvem, soluções SaaS de IAM, por assim dizer. E aí a gente tem aqui, né, o próprio Horácio fazendo isso, outras soluções. Trago Horácio porque é um evento, né, da eTrust, é importante a gente trazer esse ponto, e outras soluções de mercado que também fazem essa função. Pessoal, é isso. Agradeço demais o tempo de vocês, espero ter contribuído. Tem aí o QR Code, né? O meu QR Code aí ao lado, ele vai levar no meu perfil do LinkedIn. Estou aí aberto a perguntas, comentários. Se quiserem depois me acionar lá no LinkedIn, fiquem à vontade, tá bom? Agradeço o tempo de vocês, muito obrigado por essa oportunidade.